Bom, começar agora mais uma aula do nosso curso de Instituições Políticas e agora é um dos temas que eu acho o mais interessante. Acho que eu diria que é um dos temas que todo cientista social deve conhecer, que para mim é, sabe, um teorema super simples e que basicamente muda para sempre, pelo menos eu acho isso, né? A minha impressão foi essa, a visão que a gente tem das ciências sociais, que é justamente a ideia da lógica da ação coletiva, né? Na verdade, até chama assim o problema da ação coletiva, que foi desenvolvida por alguns economistas, mas principalmente por Mancur Olson, né, que escreveu justamente um livro com esse título, A Lógica da Ação Coletiva, que é extremamente importante para a gente entender o mundo social. Vou só dar uma olhadinha para ver se o som está ok. Então, aparentemente sim. Então vamos continuar. Bom, qual que é a ideia básica por trás da lógica da ação coletiva? A teoria econômica ela foi construída com base em um tipo de bem, o bem privado. Né? Se a gente for falar dos teoremas lá do Adam Smith, da mão invisível, ou então a visão um pouco mais moderna, né, que utiliza matemática e essas curvas de oferta e demanda, dizendo que existe a noção de equilíbrio de mercado, que é um equilíbrio, que eu falei no último vídeo, que maximiza o bem-estar social. Isso tudo só vale se estamos falando de bens privados. Mas, se estamos falando de outros tipos de bem, que não os bens privados, esses teoremas simplesmente não funcionam. Nada disso aqui vale se não estamos falando de um bem privado. E quais seriam os outros bens que não os bens privados? Né? Isso é grande parte o assunto da aula de hoje. Nos bens não privados, ao contrário da teorema lá da mão invisível e tudo mais, existe uma contradição entre os interesses individuais e os interesses coletivos. Ou seja, onde não há bens privados, nem sempre a somatória dos interesses individuais e um equilíbrio espontâneo, né? Não é um equilíbrio induzido por uma autoridade pública, muito pelo contrário, né? Segundo o argumento de Adam Smith e vários outros depois dele, quando uma autoridade tenta alterar o equilíbrio que surge naturalmente das pessoas se relacionando livremente entre si, o resultado tende a ser ruim. Mas quando estamos falando de bens não privados, a coisa um pouco se inverte, que sem uma intervenção de alguma autoridade pública, os resultados sempre serão ruins. É basicamente a lógica inversa desse teorema tradicional da economia. Então, os indivíduos, agindo de forma individualmente racional, chegarão a uma forma coletivamente irracional. Essa conclusão, ela é extremamente importante, extremamente impactante, né? Porque grande parte das ciências sociais histórica, das ciências sociais do século XVIII, XIX, partia do pressuposto que se as pessoas são individualmente racionais, elas coletivamente serão racionais também. Por exemplo, se cada pessoa for individualmente racional, as pessoas agindo como uma classe, como um partido, como um sindicato, serão racionais também. Né? Porque as pessoas de um sindicato, de um partido, se elas são racionais individualmente, o partido como um todo também o será. E a visão aqui de Olson e outros é justamente que não, simplesmente não. Né? Você pode ter indivíduos perfeitamente racionais do ponto de vista individual e eles, do ponto de vista da sua organização coletiva, ser completamente irracional. Vamos explorar isso com mais cuidado. Em parte, né, essa ideia da lógica da escolha coletiva, da ação coletiva, ela surgiu baseada na discussão da economia do setor público. Então, no começo do século XX, a economia já era uma ciência consolidada, mas a ideia da economia política, né, a economia dos estados, do setor público, ainda estava
dando os primeiros passos. E realmente, esse senhor aqui, considerado o maior economista, né, do século XX, que é o John Maynard Keynes, ele foi o criador da macroeconomia moderna e com isso deu um enorme impulso a essa ideia de que existia uma economia específica do setor público que se diferenciava da economia do setor privado, que já era desenvolvida desde o Adam Smith lá nos 1700. Talvez realmente o criador da questão, né, o economista que deu o salto mais importante na ideia da lógica da ação coletiva foi esse senhor aqui, Paul Samuelson. Ele, no artigo de 1954, um artigo de 3 páginas, né, um artigo minúsculo, né, ele criou o conceito de bem público, que nós iremos explorar nesta mesma aula. Né? Ou seja, quando nós falamos de bem público, estamos falando de bem público no sentido do Samuelson. Né? Ele era um cara muito sistemático e ele, inclusive, ele foi o ganhador do Prêmio Nobel no segundo ano. Ele foi o terceiro ganhador do Prêmio Nobel na história, mas ele ganhou no segundo ano porque no primeiro ano houve uma divisão entre 2 ganhadores. Né? Então, no segundo ano ele foi o primeiro a ganhar sozinho, vamos dizer assim. Tamanha a importância que ele teve. Né? Ele foi um economista muito, muito profícuo. Né? Ele produziu muito na sua longa vida. Ele começou super jovem e produziu até... morreu com quase 100 anos e, sei lá, até bem idoso ele ainda produzia bastante. E esse artigo, né, de 3 páginas, que se chama A Pure Theory of Public Expenditures, uma teoria pública dos gastos públicos, ele lança essa ideia, né, que basicamente coloca, né, que, primeiro, 2 questões. Ele ficava muito incomodado com a noção de bem público como uma coisa muito vaga, muito genérica. O que é o bem público? É aquilo que beneficia a todos, o bem comum, o bem do país. E isso não era uma coisa sistemática, uma coisa assim, matemática. Ele era um cara que gostava muito de matemática. Como é que eu consigo dizer o bem do país em termos matemáticos? Difícil. E ele deu um conceito que era extremamente preciso e matematizável, que se pode utilizar fórmulas para verificar e tudo mais. Então, esse ponto foi muito importante. Um outro matemático e economista, né, ganhou o Prêmio Nobel de Economia também, mas é matemático, importante para essa teoria é o John Nash. Né? Ele foi um cara que desenvolveu a teoria dos jogos, né? Ele não foi exatamente o criador foi o von Neumann, né? Que foi o professor dele, inclusive, que criou alguns anos antes, mas ele criou o importantíssimo conceito de equilíbrio de Nash, né? Que até leva o nome dele. E ele foi, inclusive, retratado num filme muito bom, né? Que é Uma Mente Brilhante, né? Com Russell Crowe, que cola até a história pessoal dele, porque ele era sofrido de esquizofrenia, né, e tinha que lutar contra a doença para conseguir produzir. E a gente vai até usar nessa aula alguns rudimentos, noções extremamente básicas de teoria dos jogos. E, inclusive, o importantíssimo dilema do prisioneiro, que, na minha visão, é a base do problema da ação coletiva. E, finalmente, em 1971, o economista Munroe Olson lança o conceito de ação coletiva, né, pegando o ganho das pessoas que vieram anteriormente, mas ele, vamos dizer assim, que ele fechou tudo. Ele articulou todas as pontas e lançou um livro brilhante, justamente chamado A Lógica da Ação Coletiva, é o nome do livro do Olson, e ele mostrou como essa ideia é extremamente importante para a política. Né? Ele é aquele grupo dos economistas que utilizam teorias econômicas para explicar a política. Né? E por isso que nós estamos vendo ele aqui no curso de Teoria da Escolha Racional, que justamente faz essa ponte muito forte entre a economia, né, e a ciência política. Então, grande parte da exposição aqui será baseada no livro do Olson, em parte também aqui nos conceitos do Paul Samuelson, em pequenas pitadas de John Nash. Essa vai ser o nosso plano de voo, tá bem? Então, começando aqui com o conceito de bem público, tal como dito aqui pelo Paul Samuelson.
Vamos lá. O bem público ele é caracterizado por não ter estas duas características, que é a rivalidade e a exclusão. Rivalidade e exclusão são ambas características dos bens privados. E quando você tira as duas, o bem se torna um bem público. Vou verificar mais uma vez se estamos com som. Sim, estamos. Continuando. O que é a rivalidade? A rivalidade é quando um bem só pode ser utilizado por uma pessoa, pelo menos de cada vez, vai. Então, quando uma pessoa utiliza ou consome o bem, nenhuma outra pessoa pode mais utilizá-lo, porque existe uma rivalidade. Quando um usa, o outro não pode usar. Então, se você está tomando um sorvete, um belo sorvetinho na praia, está um dia de calor, você compra e come o sorvete. O fato de você ter comido aquele sorvete específico impediu que qualquer outra pessoa no mundo comesse o sorvete. Você pode comer um outro sorvete igual, mas aquele que você consumiu, só você pode consumir. Se você usa um celular, também se você usar de uma única vez, enquanto uma pessoa está usando, a outra pessoa não pode. Uma roupa, vários bens são assim. Quais bens não são rivais? Um exemplo simples que os alunos vão entender, porque muitas eles passaram isso a vida inteira, é a sala de aula. Se você está lá dentro de uma sala e o professor está fazendo uma explicação, você está consumindo o bem, no caso é um serviço, mas consideramos aqui um bem também, o serviço, sala de aula, aprendizado. E o fato de você estar lá na sua carteira aprendendo, não impede que seu colega do lado aprenda também. Então, a aula do professor é não rival. Pelo menos até um certo ponto, né? Você começar a ter muita gente na sala de aula, a sala ficar lotada, as pessoas tiverem que sentarem no chão, etc., vai chegar um momento em que a sala se tornará rival, porque ela ficará entupida de pessoas e para uma pessoa entrar, alguém vai ter que sair. Isso é rivalidade. Mas se a sala não estiver tão cheia assim, não tem rivalidade. Tá bem? Um outro exemplo de bem não rival é você, num desfile de São João, compra fogos de artifício, explode e a cidade inteira pode ver aquele show pirotécnico no ar. Então, os fogos não são rivais, porque o fato de você ver o fogo não impede que as outras pessoas também vejam o mesmo show de fogos. Então, não é rival. E o que é o conceito de exclusão? Exclusão é quando existe uma forma técnica e economicamente viável de impedir uma pessoa de utilizar o bem. Tá? Então, se eu consigo impedir as outras pessoas de utilizar o bem, ele é exclusivo ou excludente. Vai? Então, por exemplo, de novo o exemplo do sorvete. Eu posso impedir a pessoa de consumir o sorvete? Claro que posso. Eu posso deixar o sorvete trancado na minha geladeira. Então, quem não pagou não tem o bem, porque ele está trancadinho, protegido. Agora, o exemplo que eu dei dos fogos, não. Se eu comprei os fogos e estourei eles, todo mundo vai ver. E eu não tenho como impedir as pessoas de ver o show de fogos. Eu não posso falar, olha, só pode olhar para o céu quem pagar. Se você não contribuiu para a compra dos fogos, você não vai ter show de fogos nenhum. Não tem como, porque uma vez que você estourou, tá para todo mundo pagando ou não pagando. Não tem como você impedir as pessoas de consumir o bem. Tá bem? Então, os bens públicos, eles são não rivais e não excludentes. Tá? Os bens privados são rivais e excludentes. Então, por exemplo, de novo o exemplo do sorvete. Sorvete é rival, porque quando um usa, ninguém mais usa. E ele é excludente, porque você pode impedir as pessoas de consumir. Você tem direitos de propriedade sobre ele. Bom, essa aqui são os 4 tipos de bens existentes. Como eu falei, os bens privados, eles são rivais e excludentes. Os bens públicos, eles são não rivais e não excludentes. Então, no exato oposto aqui dessa tabelinha 2x2. E nós temos outros bens intermediários, como os recursos comuns, que eles são rivais e não excludentes, e os monopólios naturais, que são excludentes
e não rivais. Vamos passar por todos esses tipos de bens agora. Começamos com os bens públicos, não rivais, não excludentes. O exemplo de bem público, talvez o mais emblemático, né, e também o mais antigo, eu diria, é justamente a defesa nacional. Inclusive, a título de curiosidade, quando se falava lá os gregos, os filósofos gregos que discutiam a política na polis, né, eles diziam que a maior virtude do cidadão era se importar com o bem comum. Quase sempre o que estava por trás dessa fala era a defesa nacional. Então, se importar com o bem comum, num contexto da Grécia Antiga, era basicamente prestar serviço militar. E as assembleias gregas, a principal pauta era questões de defesa. Imagina, você é uma cidade-estado no meio de outras cidades-estados independentes, impérios em volta que ficam o tempo todo te assediando, então a maior parte das discussões eram questões de defesa. Não tinha, sei lá, códigos, política econômica, política social, essas coisas ainda não existiam nessa época, né? Mas a defesa nacional, sim. E por que a defesa nacional ela é um bem público puro? Vamos pensar. Ela é rival? Ela tem rivalidade? Vamos dizer assim, olha, vamos supor se o exército brasileiro está protegendo as fronteiras. O fato de uma pessoa estar protegida contra a invasão externa impede ou atrapalha que outra pessoa também esteja protegida? Não. Se está todo mundo no Brasil, o exército está protegendo todo mundo e o fato de uma pessoa estar protegida não impede ou atrapalha que outra pessoa também esteja protegida. Então, não tem rivalidade. Você tem exclusão? Você pode, por exemplo, impedir que uma pessoa tenha acesso a esse bem? Então, vamos supor, a Argentina invade o Brasil. Aí você chega e fala, o exército, alguém fala, olha, vamos proteger aqui todo mundo, menos a fulana. A fulana ela não pagou os impostos, então eu peguei aqui o extrato da Receita Federal, ela não está em dia, então como ela não pagou, nós não vamos proteger ela. Então a Argentina aqui não pode mexer com ninguém, só pode entrar e mexer com a fulana, porque nós não estamos protegendo ela. Né? Óbvio que não. Né? Se uma pessoa está protegida, todo mundo está protegido. Né? Se o exército protege contra a invasão argentina, protege todo mundo. Não tem como deixar a Argentina entrar para pegar só alguém ou só uma parte da população. Né? Ou qualquer outro país que queira invadir o Brasil. Ou todo mundo está protegido, ou ninguém está protegido. Então ele é não excludente. Né? Ele é não rival e não excludente. Resultado, é um bem público puro. Tá? Então tem essa característica. Vou apagar aqui porque foi muito feio. Outro exemplo, por exemplo, que é mais assim, comezinho, mas ele é bem interessante, porque é um bem público puro clássico. Iluminação pública. A iluminação, ela é não rival, porque quando uma pessoa está iluminada aqui, ó, né, não impede que a outra pessoa que está aqui do lado também seja iluminada. Então, quando você ilumina aqui uma região, todo mundo está iluminado e não tem rivalidade entre uma pessoa e outra, e ela não é excludente. Eu tenho como, por exemplo, falar, olha, impedir que uma pessoa que está passando aqui seja iluminada pelo poste. Eu posso chegar e falar, olha, você só vai ter a iluminação aqui desse poste se você pagar uma taxa para a prefeitura. Se você não pagou, todo mundo vai ser iluminado, menos você. Não, né? Uma vez que você põe o poste, não tem como colocar cancela, nem pedágio, nem nada aqui que exclua as pessoas de terem o benefício da iluminação. Então ela é não rival e ela é não excludente. Né? O mesmo caso acontece, por exemplo, com faróis do mar. Né? Os faróis são não rivais, não excludentes, então são bens públicos puros. Né? Esse bem aqui, ele é bem interessante. Né? Ciência pura. Eu coloco aqui esse puro no sentido de dizer que é uma ciência que não é aplicada, sabe? Não é aquelas ciências que você vai utilizar para ter um direito de propriedade intelectual ou ter um segredo comercial ou coisa assim. Não, eu falo aquela ciência
básica, vamos dizer assim. Por exemplo, um matemático ele desenvolveu um teorema que resolve um enigma matemático de 200 anos. Né? Acontece, com uma certa frequência até. E aí, ou então você descobre as características da proteína de um vírus, entendeu? Né? Esse tipo de pesquisa. Ela é rival? Não, porque quando o fato de uma pessoa saber a solução do teorema não impede que a outra pessoa também saiba. Né? Não tem rivalidade, não é porque uma pessoa sabe a característica do vírus que outra pessoa vai ter algum empecilho para saber também. Todo mundo pode saber. Então, não tem rivalidade aqui. Tem exclusão? Você tem uma forma técnica e economicamente viável de impedir que as pessoas tenham acesso ao bem? Por exemplo, uma nova teoria da física, uma nova teoria das ciências sociais, um dado histórico, né? Não, né? Sabe, não tem como manter um segredo. Você descobriu uma solução do teorema e publicou, todo mundo está sabendo. O conhecimento ele é não excludente. E aí, como resultado, ciência pura nesse sentido é um bem público puro. Tá? Por isso que existem tanta dificuldade dos mercados privados conseguirem produzir ciência básica, né? Porque ela tem essa característica de ser um bem público puro. Um sistema de leis. Né? Quando você tem um sistema de leis, tem rivalidade? O fato de uma pessoa estar sobre um regime jurídico impede que outra pessoa também esteja sobre o mesmo regime jurídico? Da mesma forma que uma pessoa, quando come um sorvete, impede que a outra pessoa coma o mesmo sorvete? Não, não tem rivalidade. Tem exclusão? Você tem como excluir as pessoas do sistema de leis existentes? Na prática, não, e aliás é contra o próprio princípio do sistema de leis. Né? As leis só funcionam quando todo mundo segue elas. Né? Tem-se as leis de trânsito, por exemplo. Tem como impedir as pessoas de terem acesso à lei de trânsito? Não, e na verdade não é esse o objetivo aqui das leis, não. Se uma parte das pessoas não segue as leis de trânsito, elas simplesmente deixam de existir, não é verdade? Imagina se, sei lá, se 30% das pessoas tivessem permissão para não seguir as leis de trânsito. O trânsito seria um caos, na verdade ninguém seguiria lei nenhuma. Tá? Então o resultado na prática, ele é não excludente. Todo mundo, quando você tem um sistema de leis estabelecido, leis de qualquer tipo, leis de trânsito, leis penais, leis ambientais, leis comerciais, quando você tem um sistema de leis instituído, todo mundo está dentro. Ou você tem um sistema para todo mundo, ou você não tem. Entendeu? Então, não rival, não excludente, é um bem público puro. Né? Isso daqui e a defesa nacional é o que o grande filósofo Thomas Hobbes, né? Quem conhece um pouco da teoria de Hobbes, né? Ele dizia que era por isso que o Estado surgia. O Estado surgia porque apenas o Estado, e não o mercado privado, podia criar um sistema de leis e defesa nacional. Ele até menciona coisas como talvez isso aqui, né? Mas o velho Hobbes já tinha intuído, de alguma forma bem intuitiva, a importância dos bens públicos puros. Né? E vamos à questão de por que eles não podem ser providos pelo mercado. Uma característica fundamental dos bens públicos puros é que o mercado não faz ele. Não faz e não pode fazer. Não tem como fazer. Impossível. Né? Não é uma questão assim de que a lei não permite, ou existem regras sociais, assim, no sentido de regras morais, né? Ou mesmo regras jurídicas que impeçam o mercado privado de prover bens públicos. Não é isso a questão. É porque tecnicamente é inviável, tecnicamente, economicamente, o mercado privado produzir esse tipo de bens. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Pessoas racionais, ou seja, pessoas que pensam custos e benefícios, vão fazer o seguinte raciocínio. Se todos pagarem e eu não pagar, eu vou ter o bem da mesma forma, pois ele é não rival e não excludente. Tá? Porém, se todos pensarem assim, não haverá bem público. Né? Porém, como as pessoas são racionais, elas vão pensar assim
E o resultado é que se nós dependêssemos exclusivamente do mercado, nós não teríamos nenhum bem público, nem defesa nacional, nem sistema de leis, nem iluminação pública, nem ciência. Nós estaríamos naquilo que o filósofo Thomas Hobbes chamou de o estado de natureza. Vamos desenvolver um pouco mais esse raciocínio. Primeiro, vamos então, só reforçar um pouco esse ponto aqui. Olha, ainda sem entrar na parte teoria dos jogos aqui da exposição. Vamos lá. Como eu falei, os bens públicos são não rivais e não excludentes. Então, o fato deles serem não excludentes impede qualquer direito de propriedade sobre eles. Tá? Por exemplo, a iluminação pública, vai pegar por aqui. O fato de que todo mundo que passa aqui nessa rua iluminada ter o benefício, pagando ou não, porque não tem como impedir que as pessoas passem, sem exclusão, você não tem como cobrar um preço. Né? Já que você não tem como impedir as pessoas de consumirem o bem, você não tem direito de propriedade, você não tem como obrigar as pessoas a pagar, porque todo mundo vai ter ser beneficiado e você não tem como impedir o benefício das pessoas. Então, as pessoas vão pensar, por que eu vou pagar por um bem que a pessoa não pode me cobrar? Porque que não tem como me impedir de consumir o bem, mesmo não pagando. Aí o que as pessoas racionais vão falar? Olha, não vou pagar, simplesmente é mais racional não pagar e consumir mesmo assim. Né? Porém, o bem, ele não é de graça. Não estou dizendo assim que o bem é uma dádiva da natureza e ele surge do céu. Não. Bens como iluminação pública, como segurança nacional, como ciência, eles são bens caros, eles precisam ser pagos de alguma forma. O problema é que as pessoas não querem pagar, porque elas podem consumir o bem sem pagar. O problema disso é que se todos pensarem assim, o bem público não tem como ser financiado. Depois aí coloquem nos comentários do vídeo se por aqui vocês já conseguiram pegar a ideia, tá? Se vocês não conseguiram ainda, não se desesperem, que eu vou explicar novamente agora, utilizando teoria dos jogos. Vamos lá. E agora nós entramos no coração, né, do core da lógica da ação coletiva, segundo o texto lá do Olson. Pois bem, vamos pegar a seguinte situação, o famoso dilema do prisioneiro. Esse dilema do prisioneiro é um teorema da teoria dos jogos. Lembrando que a teoria dos jogos é uma teoria matemática, ou seja, uma forma de utilizar a matemática para analisar o comportamento de atores individuais tomando decisão um com base na ação do outro. Tá? É uma matemática, mas ela visa modelar a situação de pessoas interagindo entre elas. E aí, desde o começo, desde os primeiros livros de teoria dos jogos, os matemáticos ficaram intrigados com esse tipo de jogo, que eles apelidaram de o dilema do prisioneiro. Ele é interessante porque ele tem uma historinha por trás, ele tem uma espécie de fábula, que é a seguinte situação. A polícia, ela prendeu 2 criminosos. Né? Eles foram pegos por um crime relativamente leve, por exemplo, porte ilegal de armas, só que a polícia sabe que eles são mafiosos muito perigosos. Tá? E aí então os policiais resolvem usar a seguinte estratégia, né, para incentivar eles a confessarem seus crimes. Eles prendem os 2 criminosos em celas separadas. E para cada um deles, eles fazem a seguinte proposta. Olha, fulano, você pode denunciar o seu companheiro. Se você denunciar os crimes dele, mostrar as provas e tudo mais, nós vamos te dar um benefício na sua pena. Você vai ter uma boa redução da sua pena e a justiça vai te valorizar por você ter sido um prisioneiro colaborativo com o sistema judicial. Tá bem? Porém,
tem o seguinte porém: se o seu companheiro fizer o mesmo, ou seja, se um denunciar os crimes do outro, vocês serão condenados, né, pelos crimes que foram denunciados, mas ambos terão o benefício da redução de pena. Tá? Então, eles ficam então com o seguinte payoff, né, com a seguinte dilema nas mãos. Aqui, nessa tabela, você tem o quanto de pena eles receberiam em todas as situações. Cada prisioneiro tem que escolher entre duas opções: denunciar o seu companheiro ou não denunciar. Isso é a escolha que cada um tem que fazer. Então, o prisioneiro 1 denuncia ou não denuncia, e o prisioneiro 2 também é a mesma coisa: denuncia ou não denuncia. Tá. O que acontece se ambos denunciarem? Se um denunciar o outro? Tá, isso está descrito nessa caixinha aqui, ó. Ambos levam 5 anos de cadeia. Entre parênteses aqui, como é que a gente interpreta esses números? O primeiro 5 aqui, o primeiro número, é a pena do prisioneiro 1. Por isso que eu coloquei o 1 aqui, ó. Então, o prisioneiro 1 terá 5 anos de cadeia. E o prisioneiro 2 também terá 5 anos. Sempre o primeiro número é a pena do prisioneiro 1 e o segundo número a pena do prisioneiro 2. Isso vale para todas as caixinhas. Então, apagando aqui. Nessa outra caixinha aqui, olha, que é a situação que descreve se, por exemplo, o prisioneiro 1 não denunciar o companheiro, mas o prisioneiro 2 denunciar o prisioneiro 1. O que acontece? O prisioneiro 1 leva 20 anos. Lembrando que o primeiro número é sempre o prisioneiro 1. O prisioneiro 1 leva 20 anos e o prisioneiro 2 sai livre. Leva pena nenhuma. Por quê? Por que ele sai livre? Porque ele não foi denunciado, o prisioneiro 1 não denunciou ele, né? Então ele não tem crime nenhum, quer dizer, o único crime que ele tem é aquele crime leve lá de porte de armas. E como ele denunciou o seu companheiro, ele vai receber o benefício, e o benefício é o suficiente para ele ter zerado sua pena do crime de porte de armas. Então, já o prisioneiro 1, seu companheiro, ele não denunciou, então ele não teve benefício nenhum da justiça, dessa delação premiada aqui, e ele foi denunciado pelo crime, ele foi acusado do crime grave, foi condenado pelo crime grave. Então ele vai ter 20 anos de cana, tá bem? Espero, então, qualquer coisa, vejam o vídeo várias vezes e tal, para tentar entender o que significam esses números. Pois bem. Então, vamos analisar a situação. Então, se o prisioneiro 1 não denunciar, mas for denunciado, leva 20 anos de cana e vê o outro lá, né, o X9, famoso dedo de seta, saindo livre, leve, sorridente da prisão. O contrário acontece se ele denunciar e o prisioneiro 2 não denunciar. O prisioneiro 1 sai livre lá, sambando da prisão, e o prisioneiro 2, 20 anos de cana. E se ninguém denunciar ninguém, por exemplo, o prisioneiro 1 não denuncia, prisioneiro 2 não denuncia. Resultado, cada um leva 1 aninho de cana. Pois bem, pausem o vídeo e pensem, o que é a escolha, qual é a escolha mais racional para os dois prisioneiros fazerem, tá? Pausem o vídeo e tentem imaginar qual que é a conclusão. Pois bem, esse tipo de jogo é o chamado jogo de equilíbrio. Por quê? Porque você tem uma única escolha que maximiza a utilidade esperada, né, o benefício dos dois prisioneiros, né? E, portanto, é um jogo que tem um equilíbrio. Ele tem uma situação em que ninguém vai mudar porque é uma situação que vai ser benéfica, ambos vão achar mais benéfica para eles próprios individualmente. Tá? E a situação de equilíbrio, né, é esta daqui. Ó. Achou que era essa outra aqui? Não, é essa daqui. Tá? Ambos vão escolher denunciar um ao outro e ambos vão ter
5 anos de cana. Tá? É a situação que maximiza o bem-estar de todo mundo. Pô, professor, mas eu acho que essa outra situação aqui é mais benéfica, né? Porque aí eles vão ficar só um ano presos. E por que não a situação de equilíbrio é essa aqui, 5-5? Pelo seguinte, né? Vamos pensar, cada prisioneiro pensa individualmente, eles não vão pensar para o conjunto. Essa situação aqui, de cada um levar um ano de cadeia, é o melhor para o conjunto. É o chamado ótimo social. O ótimo social é aquela situação que é mais benéfica para o conjunto da população. Né? Que no caso, se a gente for pensar a população de 2 prisioneiros, é essa aqui de ninguém denunciar. Mas os prisioneiros, por incrível que pareça, maximizando seu interesse individual, vão adotar essa escolha aqui. Ambos vão denunciar. Por que isso acontece? De novo, a ideia, o segredo é que cada um pensa individualmente. Eles não pensam no conjunto. Eles tentam fazer o que é melhor para eles. Então, vamos pensar primeiro a situação do prisioneiro 1. Prisioneiro 1, prisioneiro 2 vão chegar na mesma conclusão, porque isso aqui é um exemplo do jogo simétrico, né? O jogo em que, tanto para o 1 quanto para o 2, a escolha é a mesma. Tá? Então, nesse caso, o que a gente conclui para o 1, o 2 vai concluir também. Olha, vamos pensar na possibilidade do prisioneiro 2 denunciar. Se o prisioneiro 2 denunciar, qual que é a escolha mais vantajosa para o prisioneiro 1? Olha, então se o prisioneiro 2 denunciar, ele pode ter 5 anos se ele denunciar também, ou 20 anos se ele não denunciar. Dessas duas possibilidades, qual que é a mais vantajosa? É essa daqui. Então, se o prisioneiro 2 denunciar, a escolha, né, ele não vai querer ser o pato lá que vai ficar 20 anos, então a escolha mais racional para ele é denunciar. E se o prisioneiro 2 não denunciar? Ele vai ter, ou ele vai sair livre, que é a melhor situação possível, ou ele vai ter 1 ano. Então, qual que é a situação que ele vai ganhar mais? Denunciar também. Resultado do cálculo, independente do que o prisioneiro 2 fizer, sempre vai ser melhor para o prisioneiro 1 denunciar. Resultado, ambos vão pensar igual, ambos vão denunciar uns aos outros e ambos terão, né, ficarão 5 anos lá se dando parabéns um ao outro pelo belíssimo cálculo racional que eles fizeram, né, que achando que individualmente era melhor denunciar. Né? Ou seja, o dilema do prisioneiro é uma situação em que o equilíbrio social é diferente do ótimo social. Ou seja, existe uma contradição entre o que é melhor individualmente para as pessoas do que é melhor coletivamente para o grupo. Né? E mesmo, obviamente, todo mundo percebendo que essa situação aqui é mais vantajosa para os dois, ambos ainda assim vão achar que é mais racional individualmente para cá. Tá bem? Parece uma certa contradição, um paradoxo, e realmente é um dilema, né? Um problema que intriga, né? Os matemáticos, os economistas e tudo mais. Pois bem, mas o que o dilema do prisioneiro tem a ver com a lógica da ação coletiva? Ora, a lógica da ação coletiva é uma espécie de dilema do prisioneiro, mas é um dilema onde, de um lado, está o indivíduo, a decisão individual, e do outro lado está a coletividade. Né? E sendo que o indivíduo, a coletividade, nada mais é do que uma coleção de indivíduos onde basicamente todos pensaram iguais. Entendeu? Vamos aqui dar um exemplo bem interessante. Esse aqui é um exemplo baseado em fatos reais, né, sobre uma crise. O exemplo que foi dado pelo grande cientista político Guilherme O'Donnell, que é um cientista político muito conhecido internacionalmente, né, e ele é argentino de nascimento, mas ele morou um bom tempo no Brasil. E ele escreveu alguns livros sobre o Brasil, depois ele acabou se mudando para os Estados Unidos, né, mas passou um tempo em São Paulo. E ele narrou esse fato, né, num artigo muito interessante, né,
que ele escreveu, e ele explica a seguinte situação. Olha, houve no começo dos anos 90 uma crise de água em São Paulo. Essa crise, né, teve poucas chuvas, os reservatórios caíram a um nível perigosamente baixo, e a Sabesp, que é a Companhia de Água e Esgoto de São Paulo, né, ela fez um alerta, né, até uma campanha para a população, para que todo mundo economizasse água. Eles falaram, então, gente, está faltando água, vamos economizar, não vamos lavar a calçada, não vamos lavar o carro, vamos tomar banho mais rápido e tudo, porque daqui a pouco, se continuar nesse ritmo, vai faltar água. Então, tá bom. Então, cada família teve que decidir se economizava ou não economizava água. Então, vamos modelar essa situação em termos de um jogo, tá? E vocês vão perceber que é um jogo muito parecido com o dilema do prisioneiro. Pois bem, o indivíduo ele tem duas decisões: colaborar com a Sabesp, que é no sentido aqui de economizar água, ou não colaborar com a Sabesp e com a coletividade, vamos dizer assim, não economizando água. O que vai acontecer se o indivíduo colaborar e economizar água e também a coletividade fazer o mesmo e economizar água? Tá? Então, eles vão ter um certo sacrifício, porque vão ter que economizar, tomar banho mais curto e tudo mais, mas ninguém vai ter água, ninguém vai ter falta d'água. Resultado, eu coloquei aqui um payoff, né, um benefício, só para a gente ter um exemplo numérico do bem-estar, de ganho que vai ter. No exemplo do prisioneiro, esse payoff é negativo. Né? Aqui os dois prisioneiros eles são minimizadores de pena. Mas aqui, nesse caso, eu uso a estrutura mais conhecida, que os indivíduos eles são os maximizadores de utilidade. Então, eu coloquei como um ganho de R$15, um número um pouco arbitrário, né, mas é só para dizer que tanto a coletividade quanto o indivíduo vão ter um certo benefício, né, por economizar água, que é justamente o benefício de não ter falta d'água. O que aconteceria se o indivíduo colabora? Imagina, o indivíduo vai lá, faz seu esforço e tudo para economizar água, mas o resto dos indivíduos, ou seja, a coletividade, os seus vizinhos, as pessoas da sua cidade, o seu bairro, não colaboram e começam a gastar água feito loucos. O indivíduo ele vai ter um grande sacrifício, porque ele fez a parte dele, e vai ter a falta d'água que nem todo mundo. Todo mundo vai ter uma penalidade aqui, que é a falta d'água. Só que o indivíduo que economizou, o pato, ele vai ter um sacrifício a mais, porque ele fez o esforço, fez o sacrifício e não vai ter benefício nenhum por causa disso. Então, pior situação possível. O que vai acontecer se o indivíduo não colaborar, o indivíduo fala, olha, tô nem aí, vou gastar água mesmo, tomar banho, não vou economizar nada mesmo, pronto, né? Mas as outras pessoas, seus vizinhos, seus colegas, eles todos economizam, eles colaboram. Aí a pessoa, melhor situação possível, né? Porque aí o cara não vai ter falta d'água nenhuma, porque seus vizinhos fizeram sacrifício, e ele não fez sacrifício nenhum. Então o payoff, o ganho dele, vai ser o maior de todos. E também, a coletividade, como economizou, fez sua parte, também vai ter o benefício. E se ninguém colaborar, nem o indivíduo, nem a coletividade colaborar, todo mundo vai ter falta d'água, né? Mas pelo menos a pessoa não foi o pato aqui que fez o sacrifício sozinho. Qual que vocês acham, lembrando, isso aqui é um caso real, qual que vocês acham que foi o resultado desse evento histórico? O que você acha que a população de São Paulo fez, de fato, no começo dos anos 90, hein? Chutem, pausem o vídeo e chutem aí, para vocês dizerem, né? Pois bem, gente, isso mesmo, exatamente. O que aconteceu de fato foi isso aqui, ó. Não só as pessoas não economizaram água nenhuma, como até no texto lá do Guilherme O'Donnell, ele narra que o consumo de água aumentou. Né? Por que as pessoas, além de não economizarem, aumentaram o gasto de água? Porque elas ficaram desesperadas, né?
pela falta de água, com medo da falta de água, começaram a comprar barris, né, e caixas d'água e começaram a fazer reserva de água, né, porque todo mundo via que ninguém estava colaborando, e aí as pessoas falaram, olha, eu vou guardar o máximo de água possível enquanto eu ainda tenho, né, e aí o resultado, ao invés do consumo de água diminuir, ele aumentou, e aí todo mundo teve falta d'água. Ou seja, foi um resultado socialmente desastroso. Tá? Por que as pessoas fizeram isso? Por que as pessoas tiveram essa atitude egoísta? Olha, todo mundo fez o seguinte cálculo, bem parecido com o dilema do prisioneiro. Olha, vamos pensar que a coletividade colabore. Vamos supor que pensar na hipótese de todo mundo vai economizar água. O que é melhor para mim, para minha família? Economizar ou não economizar? Pô, se as outras pessoas vão fazer o sacrifício, eu não preciso fazer, eu vou ser um caroneiro, né? Eu vou pegar carona no sacrifício alheio. Então, para mim, a situação mais vantajosa é essa aqui, olha, que eu vou ter um payoff, vou ter um ganho maior. E o que vai acontecer se as pessoas não colaborarem, se as pessoas não economizarem? Eu vou ter o melhor benefício aqui, ó. Eu não vou querer ser o pato que faz sacrifício sozinho. Então, independentemente do que as outras pessoas fizerem, para mim, sempre é mais vantajoso não colaborar, não economizando água. Como todo mundo pensou assim, que a coletividade nada mais é do que um conjunto de indivíduos, todo mundo pensou assim, resultado, situação de equilíbrio é essa daqui. Enfim, né, é exatamente tal como no dilema do prisioneiro, o ótimo social é distinto da situação de equilíbrio. Né? Então, o problema da ação coletiva basicamente é um dilema do prisioneiro em que de um lado estão o indivíduo e do outro lado estão a coletividade. Tá? Bom, um spoiler, né? Essa é uma questão tão universal, mas tão universal nas relações sociais, que até mesmo sociedades de animais têm problemas de ação coletiva. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, que já está um pouco longo esse.